Ju, quanta coisa, né, menina? Aconteceu desde o nosso primeiro contato. Nossa, nem fala, menina. Muita coisinha, Sim. muita coisona, muita coisa. Mas a gente vai falar sobre isso. Sim, sim. Ju, aqui é um canal de histórias. Também, né? É o que temos, né? É o que não falta. É o que não falta. Mas a gente gosta das histórias pessoais, o que leva as pessoas até onde elas estão, né? Porque cada uma tem suas trajetórias, seus recortes sociais. E você é uma menina que é uma médica, não é comum no nosso meio, é incomum. E aí eu quero saber um pouco da sua história, mas a gente vai começar cronologicamente pela infância. Bora? Claro. Me conta um pouquinho da sua infância, de onde você é, Então, Paulinha, irmãos, tudo. Eu sou mineira, né? Mineira. Nascida em Monte Azul, uma cidadezinha pequenininha, lá do norte de Minas, né? É perto de Governador Valadares? Não tanto. Governador Valadares é mais perto de Montes Claros. Eu comecei a achar que Governador Valadares não pertence a Minas. Sabe por quê? Todo mundo que eu falo é perto de Governador. Não é. É como se o Governador Valadares nem pertencesse mais a Minas. Mas tá bom, desculpa. Não, mas dá mais ou menos uns 400 quilômetros. Não é tão perto. Tá, mas daí você morava lá em Minas, nasceu lá. Aí eu nasci em Minas, assim, quando eu nasci, né, sou filha de pais separados, né? Minha mãe já estava separando do meu pai. Então, assim... Você tinha mais irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos, por parte de pai e mãe, né? Uma irmã, que é mais velha, e um irmão do meio. E eu sou a caçula. A raspa do tacho. A raspa do tacho. Então, assim, sempre fui muito apegada com a minha mãe, né? Desde sempre. Minha mãe é uma guerreirona, né? Saiu de uma cidadezinha, Monte Azul. Com 3 filhos. 3 filhos. Tinha acabado de separar do meu pai. Foi para Belo Horizonte, né? Tentar a vida. E, assim, ela é um exemplo de mulher guerreira que foi à luta e nunca nos faltou amor. Nunca nos faltou cuidado, sabe? E ela deixou pra gente um legado muito bonito de que a gente consegue aquilo que a gente quer se a gente batalha e com honestidade. E assim, eu tive esse exemplo, né, da minha mãe, mas voltando assim, nos primórdios mesmo, né, quando eu comecei a me entender por gente, já em BH, né? Porque eu fui muito novinha para BH. A gente precisa fazer essa cronologia aí. Você estava em Monte Azul. Monte Azul. Isso, aí bebezinha. Nasceu, papai minha mãe separou. Foi. A mamãe pegou um trem, menina, do nada, com os 3... E foi pra Belo Horizonte. Eu bebezinha, meu irmão com 5 anos, minha irmã com 10 anos. E foi para BH. BH. Aí, ali em BH, a gente teve apoio da minha madrinha, meus padrinhos, né, Timadinho e Timirim, que deram suporte pra gente inicial. Então, assim, eu cresci praticamente com minhas primas, Priscila e Aline, que tinham a mesma idade, mais ou menos. E assim, desde que eu me entendo por gente, eu já me senti uma garotinha mesmo, sabe? Assim, era engraçado porque quando eu tomava banho com as minhas primas, a gente tomava banho juntos, a gente era criancinha, assim, 3, 4, 5 anos. E eu via, né, a rachadinha delas e pensava, mas espera aí, por que o meu não é rachadinho assim? Eu achava que ia rachar ainda. Calma, vai cair e vai rachar. E assim, quando a gente ia brincar, né, aí meus padrinhos sempre, né, me davam o Ken pra brincar, e as minhas primas tinham as bonecas bonitas, né, a Barbie, a Suzy, e eu ficava só de olho na Barbie. Então, quando eles não estavam, eu já grudava a Barbie, assim, não, é assim que eu sou, é assim que eu me vejo. E eu sempre realmente me via assim. Com quantos anos? Isso 3, 4, 5 anos de idade, muito novinha, e as minhas primas também, porque a gente era... Então, acho que até elas me viam como uma menina. Então, éramos 3 meninas, crescemos juntas, e só que sofrendo retaliação, né? Porque você vai crescendo, e os pais já veem que existe algo diferente. Eu também percebia, só que eu não sabia ainda. E eu era muito retalhada, assim, recebia tapa na boca, porque desde criança, muito novinha, tinha voz muito fina. As brincadeiras, né, assim, eu queria brincar igual às minhas primas, eu queria ser igual a elas. E eu era taxada por isso, eu era recriminada por isso. Então, eu sofri já, né, a homofobia, né, o preconceito desde os primórdios, assim, sem entender, porque quando a gente é criança, a gente não entende o que está acontecendo. E eu fui crescendo.
e com muitas perguntas, né? Assim, ali eu só queria ser uma menina pronta para amar, pronta para viver, brincar, dançar. Eu sempre gostei muito de dançar, desde muito novinha. Mas você dançava? Dançava. Eu e minhas primas, a gente fazia as coreografias, sabe? Porque eu lembro que você dança muito bem, mas você fez curso, alguma coisa? Fiz. Ainda nessa fase de infância? Na fase da infância, não tanto, porque era uma vida mais assim... eu era muito novinha, né? Eu tinha 4, 5, 6 anos. Então, depois disso que a gente voltou, né, para o interior. Mas nessa época, eu tinha muito convívio com minhas primas. E eu dançava nas festas de família, né? Eu e minhas primas montava as coreografias, a gente apresentava as coreografias nas festas de família. E assim, mas eu sempre gostei muito de dançar e de entretener. E à medida que eu fui crescendo, né, assim, sem entender o que estava acontecendo, eu percebia que eu era diferente. Mas você não sabia onde estava essa diferença? Não sabia. E a minha mãe também não sabia, né? Meus irmãos não sabiam, achavam que, né, ia mudar aquilo, né? Era uma fase. Filha nova, exato. Porque era a última do Tati. Isso, a caçula, né? Aí a gente seguiu. Minha mãe acabou voltando para Montes Claros, que era outra cidade. Montes Claros eu conheço. E ali em Montes Claros eu fui crescendo. Aí sim, aí eu entrei na escola. De dança? Não, escola mesmo. Escola, na escola, era escola pública. E ali na escola, eu lembro que eu sofria muito, porque os meninos me batiam, me xingavam. E uma criança de 5, 6, 7 anos não entende ainda por que está sendo tão recriminada assim, né? Mas eu tinha um fator positivo, eu gostava muito de estudar. Sempre fui uma boa aluna, sempre fui muito inteligente, né? E era uma qualidade, assim, eu era inteligente, eu era alegre, eu era descontraída, carinhosa. Então, minha mãe tinha muito orgulho de mim, porque eu era sempre a melhor aluna da sala. Eu estava na segunda série, na primeira série, eles tiveram que me colocar na segunda, porque eu já sabia ler, escrever, eu sabia a cartilha, e não combinava com a primeira série. Aí eles me adiantaram. E minha mãe tinha maior orgulho, né? Que eu sempre, nas Olimpíadas que tinha de colegiais, assim, eu sempre destacava, as professoras sempre elogiavam. Então, tinha essa positividade, né? Mas sofria, né, por não entender do que se tratava realmente a minha vida. E ali eu fui crescendo e com vários questionamentos, né? Porque eu via que as meninas eram diferentes. Eu não entendia por que eu era daquele jeito. Aí vinha a primeira comunhão. Você chegou a fazer... eu sou católica. Catecismo. Eu sou católica e a minha mãe sempre criou a gente nos princípios da fé católica, né? Então, a gente ia à missa, aí eu fiz primeira comunhão, fiz o catecismo. E assim, na minha cabeça é uma lembrança muito forte, porque eu sempre queria muito tomar a hóstia, que eu acreditava ali, sabe? Que Jesus estava ali. O corpo de Cristo, né, amiga? O corpo de Cristo. Então, assim, eu achava que quando eu recebesse o corpo de Cristo, que eu ia virar uma menina. Olha, e cadê o arco-íris? Eu achava. Todo mundo achava que era passar embaixo do arco-íris. Eu achava, amiga, que eu ia realmente ser a pessoa que eu queria ser. Então, assim, eu tive essa expectativa, e quando eu recebi a primeira Eucaristia, foi uma frustração para mim, porque eu recebi a Eucaristia e eu fiquei esperando, sabe? Vai rachar. Não, e não rachou. Aí aquilo foi muita frustração para mim, porque eu falei assim, nossa, mas eu esperei tanto por isso. E continuava, né, sendo retalhada. Eu conheci na escola, na época, o que foi um bálsamo para minhas feridas, foi a minha amiguinha, né, a Roginha. Roginha foi minha amiga de infância. A gente se conheceu na 3ª série e ela também era uma menina trans.
Ah, vocês já dialogavam sobre isso. A gente nem sabia o que era isso. Não, eu sei, não sabia que era trans, mas vocês dialogavam assim, tipo, eu sou menina, eu também. Exato. Falta rachar, não racha. Então, a gente tinha o nosso mundo. A gente começou a interagir de uma forma que a gente se entendeu, se uniu e a gente trocava, assim, vivia o nosso mundo, no qual a Xuxa era a nossa rainha. Sempre. E tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem pra quem sonhar. E a Roginha, assim, foi uma irmã, a gente teve várias descobertas juntas, vários sofrimentos juntas, também porque a gente sofria o mesmo preconceito na cidade pequena, Montes é pequeno, né? Claro, pequeno. Então, assim, a gente apanhava, a gente corria, a gente brincava, só que a gente tinha um empecilho da família que não nos compreendia. E a gente tinha o nosso mundo, e ela dançava também. Nessa época eu comecei a fazer balé. Balé, jazz. Mas sua mãe deixou você fazer balé? Aí que tá, minha mãe sempre apoiou a minha veia artística. Desde novinha, desde quando eu fui para Montes Claros, eu sempre gostei de dançar. Aí eu entrei no balé com Roginha. E minha mãe apoiava, minha mãe fazia minhas roupinhas das apresentações. Ai, que fofo. E eu fazia balé, jazz, ginástica aeróbica, e ela apoiava. E seu pai, onde estava? O meu pai estava sempre em Monte Azul, já tinha outra família, né? Tanto que eu tenho outros irmãos por parte de pai. Meu pai não era presente, né? Na nossa infância, Criação. Adolescência. Exato. E então a gente foi crescendo nessa harmonia, eu e Roginha. Só que quando eu fiz 14 anos, eu voltei para BH, porque a minha mãe voltou para BH por causa da minha irmã. Por quê? O que tinha sua irmã? A minha irmã sempre foi, assim, a minha inspiração. Sabe? Que fofa. Tipo assim, a minha irmã casou virgem, sabe? Eu também. Não, tô brincando. Ela teve um namorado e eu ficava, nossa, eu queria tanto ser assim, sabe? Ela usava aquelas roupas lindas, aqueles laços no cabelo. E eu ficava, nossa, eu queria tanto usar esses laços, queria tanto usar essas roupas. E a minha irmã fazia medicina. Ela se formou em medicina, ela fez ginecologia e ela voltou para Belo Horizonte para fazer residência. E minha mãe levou a gente também. Você, seu irmão eu, meu irmão e ela. Só que Roginha ficou. Gente. Então foi como tirar uma parte de mim. Por que não levou Roginha? Tô brincando, porque não era sua irmã, né? Aí a gente se separou, foi muito difícil pra mim, porque eu tinha que lidar com as questões sozinha, em BH. Eu entrei numa escola onde eu não tinha outras pessoas que eu conhecia, então sofri mais preconceito ainda, porque era uma escola nova, já tinha 14 anos. Então, assim, já era bem femininazinha. Mas BH, por ser maior, não tinha mais possibilidades? Não tinha outras pessoas? Assim, não tinha, porque eu tava chegando ali. Então, eu fui morar com uma tia, até minha mãe vir pra cá, pra eu não perder o ano, que eu tava na 8ª série. Então, e essa tia minha, ela era totalmente contra a minha feminilidade, né? Porque eu já ia pros lugares, aí o pessoal, o que ela quer? Nossa, que bonita! E a minha tia e outros familiares falavam assim, não, é menino. Ai, gente, tá parecendo uma tia que eu tenho. Minha tia é mineira também. Eu sempre senti, assim, que a sociedade, meus familiares, por não saberem, né, que eu era uma menina trans, não permitiam que eu vivesse a minha menina. Então eu tinha que fingir ser um menino. E isso era muito conflituoso na minha cabeça. E até mesmo assim, na escola, as amiguinhas que eu fazia, eu ficava, nossa, por que os meninos não olham para mim como olham para elas? Por que né, meu corpo não desenvolveu assim? Então, isso gerou muito sofrimento na infância. E fora os xingamentos, né? Não sei se você sofreu isso também. Tudo, amor, pesada nas costas, xingamentos. Pois para sair o fim, nossa, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu tinha sudorese, eu suava inteira quando batia o sinal para sair, porque eu sabia que eu ia apanhar, eu sabia que eu ia ser hostilizada. Nos recreios, né, que tinha, para eu ir ao banheiro, às vezes eu segurava, sabe, eu segurava o xixi, segurava o cocô,
Porque eu tinha medo de ir no banheiro e sofrer, sabe? Porque eu já tinha sofrido já isso. E assim, e quando eu passava no corredor, eu juntava gritando, de menino ficava gritando. Nossa, então, tô me vendo assim, aí. É muito triste, né? Muito. E fora que a gente não entende o que está acontecendo, assim. Ali, já com 14 anos, eu tinha uma noção, já, porque eu já tinha 14 anos e tal, mas no decorrer da formação, você não tem a noção do que é. O que eu acho que é pesado pra nós, mulheres trans principalmente, é que, por exemplo, assim, se você vem de uma família asiática, vou pôr asiática aqui, tá? E você sofre alguma repressão por ser asiática, você volta pra casa, sua família inteira é asiática, então você tem onde se abraçar. Se você é uma pessoa negra e sofre racismo, você vai pra sua casa, você tem uma família pra se abraçar. Quando você é uma pessoa trans, é perigoso você ir pra casa e a família ainda querer te bater ou te expulsar. Não foi seu caso, não foi o meu, mas o caso de outras pessoas. Eu me lembro que na escola eu ficava muito triste e com ódio. Eu ia guardando um ódio dentro de mim, porque minha vontade mesmo era, vou acabar com essa escola. Porque no recreio queriam roubar meu lanche. Na hora de saída queriam me bater só por eu ser quem eu era. Isso me incomodava muito. E quando eu apanhava, chegava em casa, meu irmão brigava comigo. Ah lá, entendeu? Porque eu apanhava. Como que é o nome do seu irmão? Fabiano. Fabiano. Não mudou, né? Fabiano hoje é maravilhoso. Não. E assim, o que aconteceu? Eu acabei me tornando, na evolução, uma criança mais agressiva, que eu tinha que me defender. Então, eu acabei me tornando uma criança que tinha que bater também, não só apanhar. Porque eu cansava de apanhar. Então, eu revidava. Eu só apanhei, amiga. Não deu tempo de revidar. Assim, eu cansei de apanhar. E chegou um tempo, eu tinha uma amiga que era bem pra frentona, assim, sabe? E ela falava, como que você vai apanhar, não sei o que lá, não. E ela me apoiava. Era a Carla. A Carla. Só uma pergunta, hein, Roginha? A Roginha era da outra escola. Eu sei, mas cadê ela? Roginha, hoje em dia, ela tá em BH. Também é uma menina que está totalmente pronta. Ai, já fiquei curiosa pra conhecer. Maravilhosa. Roginha é uma maravilhosa, uma atleta, uma mulher linda. Eu sou muito, muito fã dela. Tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou. Que arrasou. E daí? E essa era outra escola, tá? Aí a Carla era essa pra frentona, que ela via que eu sofria, né? Ela falou assim, não, vamos lá, vamos enfrentar. E ela era meio parrudona e ela me ajudava. Eu falei assim, nós vamos enfrentar. Fiquei preocupada com a Roginha. A Carla era trans também? Não, a Carla era cis. Ah, tá. Era cis, Mas era uma amiguinha que se compadecia com o meu sofrimento. E a gente perdeu até contato, né? Nem sei se eu morro de vontade de encontrar com a Carla de novo pra gente dar risada das histórias. Aí chegou um ponto que a gente tinha que degladiar no fim das escolas, porque... Meu Deus! E ela me ajudava, ela era a meu favor, sabe? E foi isso, né? Bom, aí você já, 14 anos, você já tinha um libidozinho, já sentia, já olhava pros menininhos e pensava, oi, como que foi? Já. Como que foi isso? Você teve algum contato? Tive. Se quiser falar, tá, amiga? Tive, lógico, porque assim, a gente, mesmo que a gente sofre, né, retaliação, sempre tem aquele menininho, né, que fica assim de longe, que escondido queria, né? Aí a gente acaba que tá descobrindo, né? Aí você se entrega. Né? E como que foi a sua descoberta? Que existe essa descoberta, as pessoas falam que não, mas existe um momento que a gente fala assim, eu sou uma mulher. E aí você vai procurar os meios para ficar quanto mais próximo do que você é. A minha questão era a aversão que eu tinha do meu órgão. Da genitália. Então, assim, tanto que na fase, assim, de quando eu iniciei, né, eu tentei até a automutilação. Uau! Quer falar sobre? Assim, foi um momento eu acho que foi meio que surto, sabe? Meio que não conformação, de não querer que aquilo ali fizesse parte. Eu acho que quando a gente começa a ter essas experiências sexuais,
e você deixa, né, assim, você aceita o flerte, aí o menino chega, né, te corteja, vem, quer te beijar, aí quando ele, de repente, tudo muda. Tudo muda. Né, o mundo Tudo caiu. muda. E assim, eu já cheguei até a apanhar. Tipo, porque ele não percebeu, aí veio, me cantou, tal, tananã. Aí quando foi lá e... Tadá. Aí isso me revoltava. Claro que revoltava, porque a gente tem sonhos igual as menininhas na nossa idade. Exato. Mas eu com 15 anos, eu já em BH, morava em BH, né? E eu fui tava indo, assim, fazer alguma coisa pra minha mãe, não sei. Aí eu entrei no elevador. E quando entrei no elevador do prédio, tinha uma menina ruiva, linda, toda assim, sabe? Imponente, com a voz aveludada, muito educada. Ela olhou pra mim assim, deu um sorriso e falou assim, nossa, como você é linda, seus olhos são naturais? Aí eu falei, sim, nossa, você vai ser muito linda quando você se tornar uma menina. Aí eu fiquei assim, sabe, encantada com aquilo. Eu falei, meu Deus, como assim? E eletrizada. E ela, você mora aqui no prédio? Eu falei, moro. Vamos lá em casa comigo, tal. Aí eu fui com a Dani, aí amei ela, sabe, assim, de cara. Vamos no supermercado comigo, que eu vou comprar umas coisas e tal. Aí eu fui no supermercado, só que eu tenho que deixar umas compras em casa. Aí eu fui no apartamento dela com ela. Aí chegou no apartamento, ela ia trocar de calça, porque a calça tinha sujado, não sei, e ela trocou na minha frente. Aí quando ela desceu a calça, eu olhei, eu falei, meu Deus, ela tem uma genitália parecida com a minha. Você não esperava isso. Aí eu falei, você tem um pinto? Foi um choque pra mim. E aí? Aí ela, sim, eu sou travesti. Aí eu falei, o quê? Eu falei assim, como assim essa menina linda, com essa pele, com essa voz, com esses seios firmes, travesti? Porque assim, na época, eu não tinha essa. Pra mim, travesti era a Rogéria, era uma coisa mais teatral, sabe? Não tinha essa vivência. Quando eu vi porque ela era bem feminina. Ela era uma boneca. Aí eu fiquei assim, ela, você não sabia? Ela, para. Aí ela começou a me contar tudo. O que ela fez, qual hormônio que ela tomou. Aí nós fomos no supermercado, fritamos horrores. Aí ficamos melhores amigas. Aí ela me contou que tomava hormônio tal, que não sei o que, e eu fiquei toda assim, sabe? E parecia uma criança, assim, meu Deus, isso não é possível. Sabe quando você vê uma luz no fim do túnel e fala assim, nossa, é possível. É possível. Realmente. Traz seu microfone só um pouquinho pra cá, ou você se aproxima um pouquinho dele, só pra não perder a voz. Isso. Aí a gente começou, né, a ter amizade, ela me contou. E assim, lá em casa eu morava... Eu adoro essas histórias. Morava eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe, né? E a minha irmã já estava fazendo ginecologia, obstetrícia, já fazia residência. E eu, olhando as estantes de casa, de repente eu abro a estante e vejo exatamente o mesmo remédio que a menina falou, a Dani falou. Ai, que paraíso! Eu falei, você não ia precisar gastar. Eu falei, que é isso? Aí eu falei, Dani, é isso mesmo? Peguei uma caixinha e levei pra ela. Ela, Ai, quanto que é? Ai, toma tanto. E eu falei, A menina, eu comecei a tomar. O bom é que a gente mesmo é tudo médica, uma da outra, não, né? assim, e não era tomar, era beber com farinha. Gente, não façam isso, não façam, tá? Por favor, tá? Não sigam esse mau exemplo. Hoje nós temos, né, outros tempos, temos aconselhamentos médicos, né, temos todo um suporte endocrinológico, né, a gente não precisa mais disso, graças a Deus. Mas assim, naquela época, era que era 93, 94, 90, nem lembro que ano que era. Aí eu comecei a tomar as pilulinhas, né, tomava 2 por dia, e menina, fui passando meses e eu fui vendo, né, o peitinho crescendo, né, ficando diferente e assim, escondendo tudo, lógico, em casa, né. Um belo dia, depois de alguns meses, a minha irmã
começa a achar estranho que tava sumindo as caixas de... Lógico. Que o hormônio é anticoncepcional, né? Sim. Tava sumindo. Aí ela já me olhava diferente, assim, sabe? Aí até com um dia que ela entrou no banheiro. Eu tava tomando banho. Aí ela viu. Que tava crescendo um pouquinho. Eu sei, assim, do corpo. Aí virou aquele pandemônio em casa. Ela falou pra minha mãe falou pro meu pai. Lá em... Como assim? Seu pai não tava tão presente? Não, mas falou pro meu pai lá em Minas Gerais. Foi uma loucura, porque assim, isso virou um rebuliço, né, na família. Aí meu pai veio de Minas. Porque foi assim, foi um... De Minas não, de Monte... Você tava em BH? BH do norte de Minas, né, que ele morava em Monte Azul. Monte Azul. Aí ele veio pra me levar embora. Eu vou levar embora e vai aprender a ser homem. Olha só. Ia te levar embora. Ia me levar embora. Aí eu fiquei desesperada, já meu pai chegou. Foi super agressivo comigo, sabe? Já assim, me humilhou. E falou, você vai virar homem. Aí eu falei, eu não sou homem. Aí ele tirou um cinto e veio pra me bater. Meu Deus. A minha mãe saiu da cozinha, parecia uma heroína. Tipo uma leoa. Tipo uma leoa. Voou na minha frente, segurou a mão dele e falou assim, não, você não vai encostar um dedo nela. Ela vai ser o que ela quiser. E no fundo cantando, tudo pode ser. Se quiser. E assim, eu abracei ela e fiquei assim, me senti protegida, né? Claro, lógico. E ela mandou ele embora. Falou assim, não, pode voltar. Mas, amiga, não foi ela mesmo que fez a X9? Uhum. Ela avisou pro seu pai, ele chegou, ela... Foi. Tá. Só que assim, eu achava que ela queria um suporte. E não é só isso, ela tinha obrigação de falar, afinal era pai, né? Então pai. Ela fez bem. Sim. Mas ela não esperava que ele ia ter essa reação. Talvez ele ia só aconselhar. Aí meu pai voltou, só que assim, ela não... E nesse tempo eu tava estudando, né? Como eu te disse, eu sempre fui uma boa aluna. E meu sonho era fazer medicina. Uhum. Então eu já tava no primeiro, segundo ano, eu acho, na escola. E estudava, tirava notas boas, eu ia prestar vestibular. E dependia dela, né? Dela, da minha irmã, que me ajudava naquele período. Uhum. E ela não permitia que por mais que ela me defendeu, ela não permitia que eu usava as roupinhas em casa, não permitia que minha irmã escondeu todos os hormônios. Como que é o nome da sua irmã? Paula. Ah, Paula também, Paula. Você fez bem, Paula. Ela tava te dando prejuízo. Mazita. E assim, aí, o que aconteceu? Aí eu continuei estudando, né, ali. Mas daí você parou com os hormônios. Parei. E o seu contato mais com ou menos, porque a Dani provia. A Dani provia. A Dani. Tráfico de hormônios. Você tomou injetável? Tomava injetável. Eu tomava um que não existe mais, por isso que eu posso falar. Eu tomava esse que da minha irmã, que era o Ginera, que era comprimido, e tomava a gestadinona. Gestadinona. Exato. Gente, desculpa, meninas. Era. Quem tomou gestadinona ficou bonita. Gestadinona era bom, né? A gente falava o peito bonito. Nossa, nunca mais. Assim, o meu peito, meu corpo de hormônio era muito bonito. E eu dançava, né? Sim. Eu sempre continuei a dançar. Eu nunca larguei, mesmo lá em BH, fazer parte do grupo de dança. Seu cabelo era comprido, mesmo nessa sua fase? Já era um Chanel de bico. Ah, tá. Mas sempre aquela luta, sabe? O pessoal querendo cortar. Minha mãe, né? Meus tios, todo mundo vai cortar. Eu não vou.